Hoje nós vamos estudar sobre verbo, modos e tempos verbais. O verbo, ele é a palavra que forma o predicado e estabelece concordância com o sujeito. E é a classe de palavras que apresenta o maior número de flexões. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Número, singular e plural. Tempo vai depender do modo e depois também nós vamos ver vozes verbais. Os modos depende, se for modo indicativo, nós sabemos que é o modo das certezas, tá? Daquilo que é considerado verdade. Agora, o modo subjuntivo, nós já vimos também que é o modo das possibilidades, das hipóteses, das incertezas. E o modo imperativo é aquele que vai mostrar, às vezes, um pedido, uma solicitação, um conselho, tá? Vai assumir também uma postura autoritária, que é onde ele comanda, ele dá os comandos para a pessoa. Aqui, eu gostaria também que vocês prestassem atenção no tempo. Por exemplo, o presente, ele é único, ele é indivisível, certo? E tem que tomar cuidado com a ação desse verbo. Então, no presente, a ação, ela acontece no momento em que se fala, ok? A ópera é uma manifestação artística. Então, a ação está acontecendo no momento em que você está falando. Aqui nós temos o pretérito. O pretérito, nós vimos que tem três tipos. Então, por exemplo, o pretérito perfeito, ele vai indicar o quê? Uma ação concluída, uma ação finalizada, ok? Ontem assistimos a ópera La Traviata. Já no pretérito imperfeito, esta ação está em desenvolvimento em relação a outro fato passado também. Ele assistia à ópera quando o chamaram. Percebam bem que a ação do verbo está em desenvolvimento em relação a um outro também. Chamaram e assistiram. O mais que perfeito é aquele verbo que ele tem um ar assim mais rebuscado, um ar mais formal, tá? Indica uma ação totalmente concluída, só que essa ação concluída, ela é anterior a outro fato também concluído. Por exemplo, Giuseppe Verdi já morrera quando La Traviata foi apresentada. Percebam? Uma ação concluída anterior a outra ação concluída também. E pode vir apresentado mais que perfeito na forma verbal. Olha, verbo auxiliar e o outro fica no particípio, certo? Havia morrido. Temos também o futuro, que nós já vimos, apresentam duas partes, tá? O futuro do presente indica algo que vai acontecer, assistirei, e o do pretérito. Esse do pretérito é interessante vocês prestarem atenção, porque é algo possível lá no futuro, só que está ligado a uma condição. Então, ó, quando indica um possível fato futuro, que se realizaria se fosse concretizada uma condição, certo? Então, veja bem, ó, você disse que me levaria à ópera, ok? Depende de uma condição. Aqui também, como nós vamos estudar vozes verbais, nós temos que prestar atenção nessa questão da transitividade verbal. É muito importante que vocês retomem esse conteúdo. Veja bem, intransitivo. Como que eu sei, professora, que é intransitivo? Como que eu sei? Porque esse tipo de verbo, ele não vai necessitar de complemento, certo? Ele, por si só, tem sentido completo. E aí ele fala aqui, ó, verbo significativo. O que é verbo significativo? É verbo de ação. Então, olha só, o tenor canta.
Até aqui, beleza. Poderíamos deixar o tenor canta, que ele vai ter sentido completo. O que vem depois é uma circunstância, tá? Aí pode ser circunstância de tempo, de modo, qualquer circunstância. Mas isso não quer dizer que o verbo que está pedindo esse complemento. Não, isso aqui não é complemento, isso daqui é uma circunstância, certo? Quando o verbo é intransitivo, ele tem sentido completo. O interesse pela arte aumentou. Acabou. Agora, no caso de ser transitivo, aí sim, todo verbo transitivo, ele vai pedir o quê? Complemento, ele precisa de complemento, que é o que nós chamamos de objeto direto, certo? Complemento verbal, sintaticamente eu chamo de objeto. Daí você vai ter que analisar. Se ele for direto, ele não pede, ó, preposição, tá? O próprio nome já fala, direto, sem preposição. O público aplaudiu. Aplaudiu o quê? A representação. Então, o verbo é transitivo direto. E aqui nós temos o objeto, ou seja, complemento desse verbo. Se ele for transitivo indireto, aí sim ele vai exigir preposição, certo? Ele vai pedir, veja bem, ó, o público assistiu. Assistiu ao quê? A quê? Assistiu a quem? Entende? Então, esse ao aqui é uma preposição que o verbo está pedindo. Por isso que ele é transitivo indireto. E também existem os verbos que, ao mesmo tempo que eles são diretos, eles podem ser indiretos. Olha no caso do verbo oferecer. O maestro ofereceu. Ofereceu o quê? A quem? Então, ofereceu flores. Objeto direto. Ofereceu flores a quem? Ofereceu aos intérpretes, certo? Então, percebam isso. Na transitividade verbal, vocês têm que tomar cuidado com esses detalhes.